Quanto custa estudar na Coreia do Sul? Vou me basear na minha experiência e falar valores exatos já convertidos para o real. E eu estou falando sobre estudar na Coreia do Sul não fazendo um intercâmbio e não indo por agência, indo de maneira independente. Você vai estudar somente a língua coreana numa faculdade. Durante o processo de aplicação e resposta da faculdade, você vai ter que pagar pelo semestre. Um semestre equivale a R$ 6.392,99, mas como brasileiros nós temos que pagar por 2 semestres, então equivale a R$ 12.786. Mas a taxa de conversão mais a taxa de transferência equivale a 13.100 a depender do seu banco internacional. Em seguida, você deve pensar na hospedagem. No meu caso, eu vou ficar no dormitório. Então, um semestre equivale a 3 meses, incluindo aproximadamente 2 a 3 semanas de férias. Então, por esses 3 meses, você vai pagar R$ 2.129,67. Mas como nós temos que ficar por 6 meses, já incluindo as férias dos 2 semestres, o valor sobe para, tô olhando aqui, R$ 4.259,34, mais a taxa de conversão, a taxa de transferência, que equivalem a R$ 4.400. Agora sobre o visto. Se você, assim como eu, é de Minas, nós temos que ir na Embaixada de Brasília. No site, ele diz qual embaixada, qual consulado você deve ir, a depender do seu estado. Considerando que você não é de Brasília nem de São Paulo, você vai pensar no valor que você vai gastar para se locomover até lá. No meu caso, desta vez, eu vou de avião. E a passagem saiu por R$ 335, ida e volta. Para mim, que vou sair de Minas para ir para Brasília, estava muito mais em conta, valia muito mais a pena pagar para ir de avião, porque normalmente os preços são muito altos, ultrapassando R$ 800, do que ir de ônibus, como eu fiz da minha última vez. Só que se você vai optar a ir de ônibus, o valor está aproximadamente R$ 140 a R$ 200. Então vamos colocar uma média de ônibus de R$ 180. Agora a hospedagem. Vamos considerar para uma pessoa ficando 3 noites e olhando tanto para hotel quanto para Airbnb. O valor vai variar de R$ 230 a R$ 600. Então vamos colocar uma média de 400. Novamente, para uma só pessoa, 3 noites em Brasília, para um hotel ou um Airbnb. Agora a alimentação. Novamente considerando para uma pessoa e agora para 2 dias e 3 noites. Para mim, R$ 200 são suficientes para esse período, considerando que eu vou almoçar e jantar bem e vou tomar o café da manhã e o café da tarde no meu quarto de hotel ou no meu apartamento Airbnb, considerando que em nenhum desses lugares eu vou ter café da manhã. Para mim, isso é suficiente. Eu sou uma pessoa que come bastante, sem exageros, mas eu acredito que R$ 200 dá certinho. Agora, um dinheiro extra. Eu sempre acho muito importante e considero levar um dinheiro extra por segurança. E eu somo esse valor considerando mais uma diária da minha hospedagem, mais um dia de alimentação e mais uma passagem sendo de avião ou de ônibus, caso eu precise. Então, somo todo esse valor e tenho aí em média, no nosso caso aqui para Brasília, de R$ 500 a R$ 700. Então, vamos colocar a média de R$ 600. Agora, sobre toda a documentação necessária para você tirar o seu visto D4, que é de estudante de língua estrangeira na Coreia, e a taxa que você vai precisar pagar lá na embaixada. Dessa vez, como eu já tinha mandado antes toda a minha documentação, já tenho registro na minha faculdade, eu só precisei traduzir 2 documentos que me custaram R$ 260, que foi a documentação juramentada, que significa que ela vai ser reconhecida nacional e internacionalmente. Então você precisa de uma empresa, uma companhia privada para poder realizar essa tradução juramentada, de uma pessoa certificada que possa fazer essa tradução. Mais uma cópia autenticada do meu RG, que custa R$ 7 na minha cidade, mais toda a impressão dos documentos da faculdade, sendo um deles tendo que ser colorido. Eu costumo imprimir em casa mesmo, mas se você for imprimir em uma locadora, uma lan house, normalmente você vai pagar uns R$ 30 para imprimir toda a documentação. Por fim, a taxa da embaixada para te conceder o visto para você ficar mais de 91 dias na Coreia do Sul, que custa R$ 330. Sobre o visto, é isso. Eu dispensei Uber, turismo e compras que você vai fazer se você não for de Brasília nem São Paulo, então eu não somei com isso, mas é um valor que você vai separar, deixar incluso, né? Mas você vai ter que calcular por conta própria, porque cada local vai mostrar o seu valor, cada Uber vai mostrar o seu valor, cada um é de um jeito. Agora, sobre as suas passagens do seu voo para a Coreia do Sul. Hoje em dia, elas não estão custando menos de R$ 5.000. Se alguém achar no valor de 4.500, por favor, comente aqui, porque eu não tenho achado. Então, está a partir de 5, 6 mil reais até R$ 12.000, a depender da época que você compra, se é alta ou baixa temporada, se são meses antes da sua ida ou apenas alguns dias, umas poucas semanas. Para minha data estimada, eu consegui encontrar a partir de R$ 6.000, mas eu acredito que foi sorte e que vai encarecer.
Só que vamos considerar os 6 mil reais. Então você vai pagar esse valor e precisa pensar em um valor em dólar para você levar para poder comer no aeroporto, para você poder, caso haja alguma emergência, você precise de um dinheirinho extra. Nunca ande, nunca viaje sem um dinheiro extra, tá, gente? Então volte a considerar tudo aquilo que eu falei. Se você for precisar passar mais um dia ali, se você precisar alimentar mais um dia, se você precisar comprar outra passagem. Eu sei que acerca desse voo, comprar outra passagem normalmente é inviável porque é muito caro, só que com segurança a gente não brinca. Então, se você puder, com muito esforço, mas se você puder ter esse dinheiro extra, principalmente em dólar, vai te ajudar muito. Se você não puder, mas quiser ainda assim correr o risco, tudo bem. Mas eu acho que pecar por segurança, né? Segurança demais nunca é exagero. Nesse caso, pelo menos, nós sabemos como aeroportos são muito perigosos. Concluindo, sobre Brasília você vai ter que gastar R$ 800, sobre a documentação R$ 627, sobre a Coreia, incluindo 2 semestres da faculdade, 2 semestres morando no dormitório, mais a sua passagem de ida, sem contar com a volta, R$ 23.500 e um extra de R$ 600. No total, isso tudo dá R$ 25.527. Então podemos arredondar para R$ 26 mil, considerando um baixo valor em dólar para você ter como reserva. E então, gente, o que vocês acharam? Eu sei que é muito caro, mas essa viagem, esse planejamento, estudar em outro país e principalmente na Coreia do Sul é muito caro mesmo. Só que há maneiras de você gastar menos. Não vou dizer que você vai conseguir gastar menos de R$ 20 mil nessa viagem, em específico sobre isso, na faculdade que eu estudo, onde eu vou ficar na Coreia do Sul. Sobre essa questão, meu exemplo, eu não acredito que você vai conseguir por menos de R$ 20 mil, mas você consegue por menos de R$ 26 mil. E eu explico como no meu e-book.